Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Lucro à Mesa. Podcast que é destinado para você, dono de restaurante, você que empreende nesse setor ou quer empreender nesse setor, quer alavancar seus resultados. O objetivo desses podcasts é trazer temas para que ajude você a alavancar seus resultados dentro do seu negócio, fazer com que você saia da operação o quanto antes, deixe de ser escravo do seu restaurante, passe a ganhar mais dinheiro, passe a ter mais lucro no seu negócio, certo? Justamente. Bom, para quem não me conhece, sou o João, gerente profissional de restaurantes, formado pela EG, especialidade em CMV, formado pela EG também. Já fui gerente de alguns restaurantes, tenho um pouquinho de experiência, já tive restaurante na parte de à la carte, self-service, porções, enfim. Eu sou o Henrique Crivelli, sou sommelier formado pela ABS, membro da ASI, que é a Associação de Sommelier Internacional. Também sou especialista em CMV pela EG, especialista em serviço, digamos assim, de restaurante. Já fui gerente de restaurante choperia em shopping, já fui gerente de franquia de importadora, já fui gerente de restaurante misto. A gente tinha pizza, la carte. Não trabalhei com self-service ainda, mas tô quase. É, mais ou menos, né? Isso aí. Cara, bom, antes de tudo eu vou até pedir desculpa pro meu amigo, eu tô com a voz não tô muito legal, então sabe que eu gosto de falar pouco, né? Imagina. Então a gente vamos tocar o barco aí. Como você fica rouco alguns dias. Não, imagina. E aí é o seguinte, o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito bacana, pouco explorado, pouco falado. Eu mesmo, Henrique, vou confessar uma coisa pra você. Né? É muito importante. Antes da gente abrir o negócio, eu fui procurar saber um pouco mais sobre esse tema. Cara, eu não achava quase nada, cara. Quase nenhum vídeo. Ou quando eu achava um vídeo era muito raso, né? Então, estamos até com 2 livros aqui. Até pra de repente tiver uma colinha, alguma coisa, mas são 2 livros que fala mais aprofundado sobre esse tema, né? Tudo que tem muito nome, tudo que tem muito número, a gente tem que colar, né? Ah, melhor, né, cara? Pra gente não falar besteira, não é mesmo? Opa! Mas é mostrar pra galera que é o seguinte, a gente foi buscar realmente em outras fontes, porque eu não achava, então vai ser legal a gente passar muita coisa desse conteúdo pra vocês. É uma coisa que, assim, desculpa até te cortar, João. É uma coisa que todo mundo que estuda, obviamente, sabe mais ou menos, já ouviu falar, só que muito pouca gente sabe de fato a fundo. Aplicar, né? Exatamente. Mas João, mas Henrique, que tema é esse que vocês não falaram? Engenharia de cardápio. E se tem engenharia no nome, a gente sabe que... Tem número, né? Opa! Bom, eu gosto um pouquinho, né? Pra quem não sabe, dei aula de física aí durante 7 anos, então gosto um pouquinho de números, né? Então, engenharia de cardápio, técnicas e estratégias. Bom, vamos lá. Henrique, você lembra dizer mais ou menos como que surgiu, né? Ou no ano que surgiu a questão desse método, né? Que é muito conhecido também, a galera pode achar como método Smith-Casavana, né? Exatamente. Smith-Casavana nada mais é do que Smith-Casavanas, né? Isso, Casavanas. São os sobrenomes dos criadores desse método de engenharia de cardápio, que é o Michael, Michel... Não sei a pronúncia, não pesquisei a pronúncia, vou ser bem honesto, mas Michel Casavanas e Donald Smith. São 2 pesquisadores norte-americanos que desenvolveram esse método de classificação em 1982. Foi 82, né? Acho que foi por aí. 82, 72. Não, 1982. Exatamente. Ele é um método de divisão, na verdade, é como se fosse uma ficha de indexação, uma tabela de indexação de pratos, só que ela se baseia em 2 parâmetros: rentabilidade e performance de vendas. Perfeito. Em alguns lugares vocês vão ver, né, esse nome de rentabilidade como margem de contribuição, tá? Ou lucratividade. Ou lucratividade, exatamente. Que os 3 pontos vai querer dizer ali a mesma coisa, mais ou menos, né? A margem que você vai ter naquele produto. Bom, então, normalmente... A gente vai até disponibilizar um material para vocês, mas qual que é a ideia, tá? Dessa engenharia de cardápio. Você avaliar o seu cardápio com base em 2 premissas, como o Henrique falou, que seria...
questão, a popularidade ou a possibilidade, performance de vendas, número né? de vendas, número de vendas tem de um determinado prato versus a sua lucratividade, a sua rentabilidade, a sua margem de contribuição. Exatamente. Então, pensa, vamos lembrar lá no ensino médio, quando você tinha lá as equações, as funções de primeiro e segundo grau. Vamos pensar na função de primeiro grau, você que é uma que não usa isso reta. nunca mais na vida, né? Pois é. Não vai precisar porque tem tabela automatizada para isso. Exatamente. Vamos lembrar, das funções de primeiro grau, que era uma reta, né? Crescente ou decrescente, enfim. E eu tinha lá 2 eixos, né? O eixo Y e o eixo X, né? O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Bom, se eu lembrar disso, eu tenho lá, vamos pensar que eu tenho um dos eixos, né? O meu eixo Y é o meu eixo de popularidade desse prato, ou seja, performance de vendas, número de vendas desse prato. E no eixo X, né, o eixo horizontal, vai ser a minha lucratividade desse prato, ou margem de contribuição desse prato. Pensando nisso, a gente já parte de uma seguinte premissa. Você tem que ter esses dados. Então, é interessante que você tenha tenha um sistema, alguma coisa, que você consiga ter... Desculpa. Que você consiga ter esses indicadores, o número de vendas de todos os pratos que você tem no cardápio e automaticamente você tem o custo desses pratos. E aí por isso que é muito importante você ter o quê? Ficha técnica. Tendo a ficha técnica, você tem o custo dos pratos. Você vê que uma coisa amarra a outra, Não tem como fugir. Ficha técnica, performance de vendas... São indicadores que você precisa, né, cara, ter no seu negócio. E aí o que acontece? Eu divido, né, essa parte do gráfico em 4 quadrantes, tá? Onde porque eu tenho 2 variáveis, então penso o seguinte. Eu posso ter pratos que têm uma margem ruim e vende pouco. Eu posso, já tem um quadrante. Eu posso ter produtos que vendem muito, mas a margem é ruim. Eu posso ter produtos que vendem pouco, mas a margem é boa. E eu posso ter produtos que vendem muito e a margem é muito boa, que são os melhores da gente trabalhar, né? Então são 4 quadrantes. Queria que todos fossem, né? Exatamente. E aí a gente vai entender um pouco aí sobre esses quadrantes. Bom, vamos lá. Vamos pensar num quadrante, no melhor quadrante, né? No que a gente gostaria que todos fossem. Que é aquele quadrante daquele produto que vende-se muito e ele tem uma boa margem no seu negócio. A gente chama de produtos estrela. Por que a estrela do seu restaurante é aquele prato? O produto estrela é aquele produto que você quer... Na verdade, refraseando, o estrela é aquele objetivo de que todos os produtos venham a ser. Perfeito. É um produto que ele vende muito, ele é muito popular, ele performa muito bem. Ele é um produto que tem uma margem muito boa. Ou seja, além dele vender muito, é ele que eu ganho dinheiro com esse cara. Eu ganho muito dinheiro com esse cara. Exatamente. Né? Que é um exemplo de um produto que normalmente, dependendo da casa, ele vira um produto estrela, a caipirinha. Exatamente. A caipirinha costuma vender muito e costuma ter uma margem de lucro boa. Então muito a caipirinha, geralmente, principalmente em épocas mais quentes, geralmente é um produto estrela. Não quer dizer que seja regra, não quer dizer que só ela seja estrela, mas é o primeiro exemplo que me veio à cabeça assim, de mais fácil de explicar. Show, cara, legal, foi bem lembrado, porque realmente você pega aí, principalmente bar, né? Eu acho justamente. Que assim, realmente a caipirinha em época de calor, galera... Então, restaurantes que sirvam feijoada, pode ter certeza, no dia que estiver servindo feijoada, a caipirinha vai vender. E combina muito bem. Isso é bacana, olha que interessante. Tá, eu tenho produtos estrela, né? O primeiro quadrante. Vamos pensar num segundo quadrante, que aí é aquele produto que ele vende muito bem, ele tem muita popularidade, mas a margem dele não é tão boa, é uma margem mais curta, uma margem menor, que é o produto que a gente chama de burro de carga. Você vai encontrar em alguns lugares como mula, mas geralmente burro de carga. Perfeito. Ele é o produto que carrega o seu restaurante. Exatamente. Às vezes é aquele cara que vende muito, você ganha na quantidade, mas o volume dele compensa. Exatamente. Compensa,
Mas ele arrasta, né? Aquele assim, pra ele te gerar um caixa legal em termos de lucratividade, ele precisa de muito esforço, né? Então precisa que se venda muito, tem que ter uma quantidade grande. Então, e para que eu tenha essa quantidade grande, pensa que é uma quantidade grande de produção, de trabalho, de mão de obra. Então, ele se torna um produto que dá para melhorar, né? A gente pode melhorar. Eu tenho um terceiro quadrante, que é aquele produto que ele não performa tão bem, ele não vende tão bem, mas a margem dele é muito boa. Ele tem uma margem legal pra caramba, mas ele não performa tão bem em vendas, que é o que muitas vezes a gente chama de quebra-cabeça. Exatamente. Certo? Quebra-cabeça por quê? Porque você fica se desafiando. Nossa, esse produto é tão bom, esse produto me rende tanto, por que ele não vende? O que eu preciso? Exatamente. O que está acontecendo? Você fica quebrando a cabeça para saber o que você vai fazer para esse produto começar a vender mais. Porque você já ganha bem com ele. Exatamente. E aí, o quarto quadrante, que é aquele terror de qualquer restaurante. Terror de qualquer restaurante, que é aquele produto que ele não performa bem, ele não vende bem e ele não tem uma boa margem. A margem dele é ruim. Exatamente. Então, você vai ver em alguns como produto abacaxi, como produtos cachorro, cão, que é um produto ruim. Ele não vende e não tem margem boa. Exatamente. Certo? A primeira dica, que eu já vou dar um spoiler gigantesco, mas identificou algum abacaxi, corta. Tira ele do seu cardápio. Por quê? Porque você, às vezes... Vamos lá, vamos dar um exemplo. Que aconteceu em um dos restaurantes que a gente trabalhou, na verdade. Nós tínhamos um produto que era uma massa com recheio de frango. Era como se fosse um rocambole de frango. Era um prato muito gostoso. Só que ele não vendia. Ele não era rentável. A margem de lucro dele era uma das mais baixas, porque a gente vendia ele barato e ele era muito caro para fazer. Porque era massa fresca, demandava muito tempo, ele travava muito a cozinha. A gente fazia e vendia 1 na semana, 2 na semana e acabava perdendo aquilo lá. Você perde, né, mão de obra. Exatamente. Você tem mão de obra não, matéria-prima. Você tem matéria-prima insumo vencendo. E outra coisa, a gente ainda tinha um espaço legal. E quem não tem espaço vai dedicar um espaço no estoque para guardar insumo para um produto que não vende. Justamente. É bom o Henrique ter comentado isso, porque aí a gente tem... Né, dentro desses 4 quadrantes, a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar a performance de todos os produtos. Vou dar um exemplo também de uma hamburgueria de um amigo meu, que ele desenvolveu um lanche que era muito gostoso de sausagem, com pernil desfiado. Ele era um hambúrguer de pernil suíno, queijo derretido, não lembro qual era o queijo. Tinha pernil desfiado, um molho que parecia chimichurri, mas não era exatamente, era entre um pesto e um chimichurri, e pão australiano. Cara, o único lanche dele que tinha pernil era esse lanche. O único lanche que ia pão australiano era esse lanche. E ele não vendia bem. Acabou, então, né? Você imagina, ele tinha que fazer compra de pernil, ele tinha que fazer compra de pão australiano, ele tinha que dedicar um espaço para ter esses dois insumos, ele tinha custo de reposição disso. Se ele ficasse sem um produto e alguém pedisse o produto, ele ia se queimar por um produto que não era bom para ele. A gente começa a entender, de repente tem alguém vendo o vídeo e falando assim, putz, cara, pior que é verdade. Exatamente, né? cara. Preciso fazer isso urgente, precisa mesmo. E eu vou falar, todo cardápio tem um abacaxi. Todo cardápio. E aí, inclusive assim, ó, na grande maioria das vezes, o melhor a fazer realmente é o que o Henrique falou, é você tirar todos os abacaxis do cardápio. Justamente. Só que existem estratégias no sentido assim, eu vou tirar os abacaxis, não quer dizer que eu preciso necessariamente tirar esse prato do cardápio. Eu posso usar estratégias para fazer esse abacaxi se tornar, de repente, um burro de carga, um quebra-cabeça, entendeu? A gente consegue melhorar nessa questão aí. Bom, vamos lá, vamos pensar algumas estratégias. A primeira, vou falar do produto estrela. Pô, João, mas eu tenho estratégia para produto estrela? Você tenho, porque é o seguinte... É importante que
esse produto que ele vende bem, que tem uma margem boa, que ele continue vendendo bem com essa margem boa. Então, primeira coisa, monitore esses produtos estrela para que realmente eles continuem sendo seguidos as fichas técnicas perfeitamente, para que você tenha um controle dos custos desses insumos. São produtos cujos insumos você vai tomar muito cuidado, muita cautela na hora de comprar, na hora de trabalhar a produção, limpar de repente o insumo. E aí você vai trabalhar muito marketing, continuar trabalhando estratégias de marketing para vender esse produto. Você sabe que eu já vi muito produto estrela virar burro de carga, hein? Então, exatamente. Por quê? Porque às vezes o pessoal começa a perder a mão na ficha técnica. Ficha técnica desatualizada, CMV não estava fazendo a CMV real. O insumo começou a subir. Quando foi calcular a margem de lucro que era de... Vamos lá, hipoteticamente falando, markup do prato, que era... Vamos colocar uma margem de contribuição de 80%. Que era 80%, virou uma margem de contribuição de 63%, 65%. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, se você tem um cardápio ali com fotos, com imagens, colocar esses produtos na área privilegiada do cardápio, você coloca lá como os mais vendidos, você vai colocar uma foto, uma ilustração bem bonita, você vai divulgar esse prato, você vai fazer ação com esse prato, você vai fazer com que os seus garçons vendam esse prato, então faça ação com a sua equipe comercial, com o seu time, para continuar vendendo esse prato, porque se é um prato que vende bem e ele tem uma margem boa, faça com que ele continue vendendo. Exatamente. Essa é a estratégia mais eficiente que você pode fazer com os seus produtos estrela, com os seus pratos, né? Os seus pratos estrela. E sempre de olho nas fichas técnicas, atualizadas sempre, né? Você tem que ter muita cautela nesses produtos. Certo? Certíssimo. Bom, outra coisa, vamos para o segundo quadrante, então o burro de carga. O burro de carga, ele é aquele produto que ele vende muito bem, a margem é pequena. Então, eu tenho algumas estratégias que eu posso utilizar nesse produto. O burro de carga, ele geralmente é o produto que acaba meio que sustentando a sua operação. Ele não vai colocar muito dinheiro no seu bolso, mas ele vai colocar muito dinheiro no caixa, digamos assim. Ele é um produto que fatura geralmente bem. Sim. O faturamento dele é alto, mas a margem de contribuição não é. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, um exemplo disso às vezes, o chopp. Chopp é um exemplo de burro de carga. Chopp não ganha tanto. Às vezes cerveja, cara. Cerveja às vezes, dependendo do bar... Cara, mas Henrique, dependendo do bar, talvez. Cerveja, ela é mais burro de carga do que chopp. Sim. Por quê? Sim. Porque a margem dela é menor ainda do que o do chopp. Exatamente. E tem lugar que vende muito. Você pega bar, assim, ó, tem bares aqui de amigos meus que, cara, vende muita garrafa de 600, muita cerveja. A margem do cara não é boa, só que é o burro de carga, né? Você tá um exemplo do Fernandinho, daqui de Bauru. Dia fraco dele é 15 caixas. Exatamente. 15 caixas de cerveja. Ele ganha muito com isso, ele ganha muito na quantidade. Mas a margem de contribuição não é alta. Não. Só que mantém o bar aberto, né? E aí, se você pensar, mas se a gente pensar em produtos que são produzidos, então, primeira ideia, né? Você vê se você consegue, se você tem espaço para melhorar a ficha técnica desses produtos. Então, se você consegue comprar mais barato, negociar preço com o fornecedor em quantidade, ou de repente, se você pode trocar um sumo por outro que não vai fazer diferença na qualidade. Exatamente. Ou se de repente eu consigo aumentar o preço dele no cardápio. Então, às vezes, João, meu custo já está o máximo enxuto possível, eu não consigo melhorar. Então, se de repente você consegue aumentar um pouco o preço dele no cardápio, é uma estratégia. De repente, não, eu não consigo fazer isso. Outra estratégia muito legal que você pode usar em burro de carga é o quê? O famoso cross-selling. Que Exatamente. É o quê? A venda cruzada. É quando eu tô... É tipo um combo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, de repente, um lanche. Vou dar um exemplo. Quer ver, ó? McDonald's. McDonald's ele faz muito isso. Então, ele tem lá o lanche, que o lanche por si só não tem uma margem tão boa. Só que aí eu incluo um combo, onde eu tenho batata e bebida, que normalmente tem uma margem muito alta. Justamente. E eu faço com que esse combo
ele vai ter uma margem melhor. Então, pensa o seguinte, o burro de carga ele tem uma margem pequena. Eu vou sempre fazer um cross-selling com produtos que tem uma margem maior, para que quando eu fizer esse combo, a margem do combo, ela é maior do que a do produto sozinho. Exatamente. Tá? Então, faz muito sentido. Pensa no que você pode fazer, você vai olhar isso dentro do seu cardápio, certo? Eu lembro dessas duas estratégias que eu acho que são bem bacanas aí para a questão do burro de carga, né? Pensar muito aí na questão do preço de venda, no controle, né? Às vezes é um pouco complicado falar disso, porque é muito fácil errar a mão. Mas você pode estudar a possibilidade de talvez diminuir a sua porção. Também. Ou diminuir algum porcionamento. Eu tô mandando 120 gramas. Vou falar que o meu burro de carga seja um executivo. Eu mando 120 gramas de arroz, 80 gramas de feijão, 70 gramas de farofa. Enfim, se eu diminuir 10 gramas de arroz... Exato. Não, então, e é engraçado, Henrique, que assim, ó, se for pensar, é até legal dar uma analisada, de repente, às Exatamente. vezes você tá mandando uma porção, só que sempre volta. Sempre sobra. Sempre sobra. Então, Exatamente. de repente, é uma coisa que você consegue mexer realmente, vai diminuir o CMV desse prato, vai aumentar a margem de contribuição e não vai fazer diferença nenhuma para quem tá comendo. Lógico, você não pode diminuir pela metade. Não, né? pelo amor de Aí Deus, esse é quebra as tem pernas, que se né? usar o bom senso. Aí não dá, né? Mas pequenos ajustes, embora eles possam parecer insignificantes, no longo prazo eles começam a mostrar muito efeito. Vou citar novamente a questão da American Airlines. Tirou uma unidade de azeitona da salada e economizou algumas centenas de dólares. Economizou uma grana, né? Porque é uma besteira que às vezes você faz e você consegue melhorar. Sim. Bom, vamos pro próximo quadrante, que é o quadrante quebra-cabeça. Então, aquele cara que tem uma margem boa, mas ele não vende. Então, tem que usar de estratégias comerciais. Então, apostar em marketing para vender esse cara. Apostar em promoções ou em ações de venda. Ou juntar ele num combo aí com um produto que já vende bem. Porque, por exemplo, a questão do burro de carga. Porque o burro de carga eu posso juntar com quebra-cabeça, por exemplo, entendeu? Porque o burro de carga ele tem a margem pequena, mas ele vende bem. O outro vende pouco, só que tem a margem boa. Grande. Eu consigo juntar os dois num combo, às vezes dá certo. E aí, você postar em estratégias de marketing, cardápio, colocar ele em posições privilegiadas, colocar uma foto desse prato, colocar ele sendo visto. De repente, se seu ambiente tem uma televisão, tem uma coisa, passe, né, ali uma foto dos produtos, que nem tem em prato de alimentação que o pessoal faz. Tem lugar que faz isso, que é legal. Às vezes você tá passando ali um institucional da empresa e tal, passa uns pratos, e sempre você vai escolher os pratos desses. Você não vai colocar qualquer um. Exatamente. Você não vai colocar prato que não dá lucro, pelo amor de Deus. Exatamente, você vai colocar prato ou produto estrela ou quebra-cabeça, que é pro quebra-cabeça vender mais e se tornar um estrela. Preferencialmente quebra-cabeça. Como é um pouco até controverso, mas eu sempre costumo dizer que a gente não precisa gastar muita energia com produto estrela em questão de divulgação, em questão de marketing. Lógico, não estou falando para não fazer propaganda, mas é melhor investir mais nas propagandas dos seus produtos quebra-cabeças do que dos produtos estrelas. Porque o estrela ele já vende muito bem. Você consegue alavancar a venda de um produto estrela de uma forma quase que natural dentro do seu restaurante. Mas você alavancar uma venda de um produto quebra-cabeça, ela demanda um pouco mais de ação, ela demanda uma ação um pouco mais enérgica. Então, às vezes, se você tem a oportunidade, por exemplo, vou fazer um institucional, vou fazer uma propaganda, vou dar uma entrevista, tenta nessa entrevista focar um produto quebra-cabeça. Tenta emplacar, tenta transformar um quebra-cabeça numa estrela. E outra, dá treinamento pro seu time, entenda por que ele não vende. Será que a aceitação do público é ruim? Ou de repente o seu time não sabe vender esse prato porque não conhece esse prato? Entendeu? E aí você vai tentar entender o porquê que ele não vende, faz ali uma ação, de repente, com os seus garçons, cria uma meta, quem vender mais produto X essa semana ganha tanto, né? Ou quem vender X
desse produto também vai ganhar tanto, ou você vê por número ou quem vender mais, não sei, né? Aí que você achar melhor, faz uns cálculos ali, mas é interessante fazer esse cara vender para que ele possa se tornar um produto estrela. Onde geralmente tem bastante produto quebra-cabeça é carta de drinks. Porque os drinks costumam ter uma margem de lucro alta. E tem drinks que não são tão conhecidos, são mais de nicho, não vendem tanto. Por exemplo, um drink até bastante conhecido, mas dificilmente vende muito. O Blood Mary é um. Adoro um drink um Blood pouquinho Mary, mais... cara, bem feito, é maravilhoso. Justamente, é um drink um pouco mais específico. Às vezes você tem uns drinks mais clássicos, como por exemplo um Martini, às vezes não vende tanto. Isso costuma ter uma margem de contribuição muito alta. Você às vezes tem um Cosmopolitan. Você pega ali um Manhattan. Manhattan, justamente, são drinks até semelhantes, se for ver. Eles não vendem tanto quanto, por exemplo, um Negroni, uma Caipirinha ou um Moscow Mule, mas eles têm margem de contribuição muito boa. Justamente. Quer ver um drink, cara, que tem uma margem boa pra caramba e a galera precisa explorar um pouco mais? Que principalmente agora, entrando calor, cara, dá pra vender muito. Mojito, cara. Mojito? Mojito é um drink refrescante, ele é gostoso, a base de rum, vai hortelã, é uma delícia. Justamente. E o custo dele é muito baixo. Inclusive, ele custa... Ele costuma lucrar mais do que o Aperol Spritz, todo mundo fala tanto. Exatamente. Mas muito mais. E aí, beleza, eu tenho o último quadrante, que seria os nossos produtos abacaxi. Ou às vezes você vai ver como produto cachorro, né? Dependendo da onde você está estudando, do livro, do vídeo que você vai ver, enfim. Mas é a mesma coisa, tá? Então aquele produto que vende pouco e tem uma margem ruim. Então, primeira coisa, né? Analisa aquilo que o Henrique falou, os exemplos que ele deu, de repente, cara, é um produto que realmente não vende, a aceitação do público é ruim, eu tenho um insumo muito específico para esse produto, que eu tenho que armazenar, comprar, às vezes eu tô perdendo insumo, tá vencendo. Cara, cogita a possibilidade de tirar ele do seu cardápio, tá? Ou se de repente, não, eu quero insistir em algum, ou ele tem chance e tal, é que eu acho que ele tá sendo mal aproveitado. Então você vai reavaliar as fichas técnicas, negocia preço de insumo, faz cotação dos insumos que você vai comprar, tenta comprar com preço melhor, tenta substituir, diminuir porção, fazer tudo aquilo que você já faz, que a gente comentou, para aumentar a margem de contribuição. E você pode começar depois a trazer ele para vender mais na questão de fazer algumas ações. Mas primeiro, antes de você fazer qualquer ação de vendas, vai no custo, vai no controle dele. Primeira coisa, vê se você consegue melhorar a margem. Porque assim, se for um produto que é muito difícil de você melhorar a margem dele, cara, que a margem dele é ruim, você não consegue melhorar, o insumo é caro, você não consegue aumentar preço, aí eu cogito que você realmente tire do cardápio. Agora, não, é um produto que eu consigo melhorar minha margem, eu consigo controlar algumas coisas aqui, já aumentar bem a margem dele, ó, pensa, ele já sai de um produto abacaxi para um produto quebra-cabeça. Exatamente. E aí, dali, você faz as mesmas ações do quebra-cabeça. Então, é um processo, né? Mas, caso você não consiga, então não investe primeiro na venda desse cara, não. Você vai investir primeiro no controle da margem dele. Porque se a margem, você não conseguir controlar essa margem, não conseguir aumentar essa margem, já nem compensa. Já cogita a possibilidade de tirar ele do seu cardápio. Certo? Bom, e aí, tá bom, João, mas como que eu sei quais produtos do meu restaurante são cada categoria, né? Como que eu consigo linkar um produto com uma categoria? Como que eu faço isso? E aí que vem a parte que, assim, gente, realmente eu pesquisei em vários lugares, eu não achava, eu pesquisei, depois eu fui dar umas lidas em artigo e tal, e nos livros a gente conseguiu dar uma boa olhada, a gente trouxe aí material bacana, foi onde a gente aprendeu. Esse livro aqui usa o termo cachorro, esse livro aqui usa o termo abacaxi. Ah lá, exatamente. Então assim, vamos lá, você vai, qual que é a ideia, tá? Criar uma planilha. A princípio, você não precisa... Se tiver alguém bom de Excel, legal. Se não tiver, pode criar uma planilha comum, depois você vai automatizando ela, tal. A gente tem um modelinho legal, que é o seguinte, eu vou até abrir uma aqui, e depois eu vou... Tem alguns sistemas que eles já oferecem uma funcionalidade
Tem alguns sistemas que pela curva ABC de vendas você consegue calcular. Calcular não, você consegue categorizar os seus produtos. Sim. Não digo que são todos, mas a maioria você consegue fazer isso pela curva ABC de vendas. Show. Se você tiver a curva ABC de vendas calculada. Bom, primeira coisa, gente. Primeira coisa que a gente... A sugestão. Você vai fazer... você vai usar essa planilha, você vai fazer isso por categoria, tá? Você não vai pegar o cardápio inteiro. Sim. Então, se eu tenho lá entradas principais sobremesa, você vai entrar nas principais sobremesas. Você vai fazer primeiro nas entradas, depois você vai fazer nas principais para sobremesa. Eu tenho massas, eu tenho carnes, eu tenho aves, eu tenho frutos do mar. Faz em cada categoria. Não junta tudo, tá bom? Você vai fazer categoria por categoria. O ideal não é você pegar todos os produtos. O ideal é você usar por categoria esse exercício. Então você vai pegar lá, categoria entradas, por exemplo. Então você vai pôr os produtos, tá? Então você vai criar lá uma coluna com produto, né? O nome do produto. Então tem lá, sei lá, um steak tartar, eu tenho ali um carpaccio, eu tenho ali uma burrata, eu tenho brusqueta, exatamente. Salada Caesar. Eu tenho umas entradinhas ali, legal. Você vai linkar todas essas entradas. Segunda coluna, quantidade vendida naquele período. Pega um mês que eu acho que é legal, tá? Não pega Sim. menos que isso, não. É legal você colocar no mês. Então, quantidade vendida no mês. Você vai colocar a terceira coluna, preço de venda, tá? Então, por quanto você vende esse produto. Na próxima coluna, custo desse produto. E aí, o custo você tem que revisitar o quê? As fichas técnicas. Então, você vai revisitar a ficha técnica, ver o custo, vai colocar o custo de cada um. Próxima coluna, total de vendas em valor, ou seja, que é a quantidade vendida vezes o valor de venda, certo? Que você vai ter o total que você vendeu, o total que foi que você faturou nesse produto naquele mês. Isso aqui, gente, tudo que eu tô passando, talvez você consiga direto já extrair numa planilha do seu sistema lá. Sim. Total de custos. Então você vai pegar lá total de custos. E aí, próxima, margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição? Preço de venda menos o custo, tá? E você vai colocar isso em valor, em reais, ok? Margem de contribuição total, mesma coisa. Aí você vai pegar essa margem de contribuição unitária, multiplica pelo número de vendas. Próximo, porcentagem de vendas, né? Percentual de vendas. O que seria esse percentual? Qual que é o percentual em relação ao número de vendas daquela categoria? Então, por exemplo, eu tive ali 100 entradas vendidas e meu carpaccio vendeu 30, por exemplo, no mês. Então, ele corresponde a 30% das entradas. Da venda das entradas. Faz sentido? Então, é simples. Você pega a venda do produto, divide pela venda total, multiplica por 100, ok? Porque você vai ter um número decimal, você multiplica por 100 para chegar no percentual. Se você vier no Excel, você só pega a coluna lá e coloca como percentual, que ele já faz esse cálculo sozinho, automático, beleza? Tá, você vai fazer isso para todos os produtos. Lá embaixo, depois você vai criar na parte de baixo o seguinte: número de produtos vendidos, então o total de tudo que foi vendido, média das margens de contribuição, ponto médio das vendas, ou média das vendas ali. Então, é uma média, tá? Vai pegar uma média das margens de contribuição de todas aquelas categorias. Então, teve um lá que teve R$5 de margem de contribuição, outro teve 20, outro teve 23, outro teve 15, outro teve 48. Você tira uma média, né? O que é a média? Você pega o valor total, soma tudo e divide pelo número de itens que você tem. Beleza, básico ali, você consegue fazer isso. E o ponto médio, mesma coisa, tá? Das vendas. Tem gente que usa percentual de venda, tem gente que não usa percentual, tá? Tem gente que já usa na quantidade mesmo. Você consegue fazer na quantidade também, não tem problema, tá bom? Então, eu acho um pouco mais complicado. Eu prefiro percentual, eu acho que fica mais fácil de visualizar. Eu também. Então, no percentual, beleza, você vai ter ali, você vai fazer a média de percentual, né? Percentual médio, ponto médio da porcentagem, beleza. E aí, o que é interessante, tá? Isso nos 2 livros eles falam que é bom você pegar e você, desses valores das 2 médias, é interessante você tirar uma margem de segurança de 10, 20% de segurança para não ficar muito rígido, tá?
Num dos livros ele fala para você tirar 30% de margem, num deles fala 10%. Então é legal você ter uma margenzinha de segurança para não ficar muito rígido naquele valor ali específico. Se encontrar no meio, põe 20%, né? Legal, 20% é bacana, vai ter uma margem de segurança legal ali, não fica muito rígido. Bom, eu tenho essas duas médias, qual que é a ideia, gente? Vamos lá, médias da margem de contribuição. Todo produto que tem uma margem de contribuição acima da média, então essa margem de contribuição dele é positiva, ok? Abaixo da média, negativa. Ponto médio das vendas, mesma coisa. Ele teve uma porcentagem, um percentual de vendas acima da média, positivo. Abaixo da média, negativo. Beleza? E aí eu vou linkar, eu vou pegar esses produtos e eu vou ver. Eu vou linkar com essas colunas. E aí eu vou entender. Se ele teve ali uma margem positiva mais uma venda negativa, por exemplo, é um quebra-cabeça. Exatamente. Positivo, positivo, estrela. Negativo, negativo, abacaxi. E aí você vai encontrar a categoria de cada um desses produtos, tá? Exatamente. De cada um desses produtos. Você vai fazer por categoria, né? Então, entrada, depois faz isso em principal, depois você faz isso em sobremesa, depois você faz isso em, sei lá, adicionais, você faz isso em todas as categorias que você tiver no seu negócio, tá? No seu restaurante. Porque com essa conta, e aí você consegue tomar as atitudes, entender, aplicar aquilo que a gente falou. Então, pra gente aplicar, a primeira premissa, cara, você tem que saber quanto vendeu e Exatamente. qual o custo. Você tem que ter as fichas técnicas atualizadas desses caras. Pra depois você aplicar o que a gente passou aqui. Certo, Henrique? De fato. A gente quis trazer esse assunto porque, apesar dele ser algo mais relativamente um pouco mais aprofundado, né? Ele vale muito a pena, tá? Você vai tomar decisões muito assertivas no seu negócio. Cara, não adianta florear muito essa... Tem gente que cria desculpas mirabolantes, tipo, engenharia de cardápio fácil em 10 minutos, ou não sei o que, em um dia, torne-se expert em não sei o que lá em meia hora. Cara, tem coisas que a gente até consegue, mas algumas outras coisas um pouco mais técnicas, por exemplo, cálculo de matrizes místicas havanas, engenharia de cardápio, propriamente dito, DRE, CMV, CRM, nossa, tô com CRM na cabeça. CMV, são coisas mais técnicas, são coisas que você vai precisar de muita atenção para fazer. Demanda um pouco mais demanda de mais tempo, demanda um pouco mais vale de conhecimento, só que são coisas que vão botar dinheiro no seu bolso. Justamente. É o mais importante, né? Então, assim, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, eu sei que é complexo. Para o vídeo, volta, põe numa velocidade mais lenta aí no YouTube. Manda comentário pra gente, comenta, se tiver alguma dúvida. Manda no direct do Instagram, chama a gente, troca uma ideia. E lembrando que agora, quinta-feira, a gente vai fazer uma aula 100% online, 100% gratuita, para te ensinar técnicas e métodos para fazer você sair do operacional, aumentar seus lucros, quem sabe até dobrar os seus lucros, o lucro do seu negócio, e fazer com que você faça isso o mais rápido possível. Gente, essa é engenharia de cardápio, tá? Foi rápido, mas presta atenção, volta, Exatamente. Tenta entender, faz o cálculo, qualquer coisa a gente está à disposição. Curta, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que vai ajudar, com quem tem um negócio de alimentação, ajuda a gente a transmitir esse conhecimento para mais pessoas. E conta pra gente se você de repente lembrou de algum item do seu cardápio quando a gente estava falando das 4 categorias. Tenho certeza que nossa, sim. Eu tenho certeza acho que aquele que prato lá, não sei se vale a pena manter no cardápio. O pessoal vai assistindo, já vai parando o vídeo, certeza. Vai parando, peraí, deixa eu anotar aqui, deixa eu fazer. Amanhã eu já tenho que fazer isso, amanhã eu já tenho que fazer. Maravilha, mas é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. A gente quer trazer isso pra vocês e esse tipo de resultado. Certo? Certíssimo. Vejo vocês nos próximos vídeos, nos próximos episódios do nosso podcast. Tamo junto. Até mais. Tá lá.